Nós viemos aqui, Senhor, com um único objetivo: de te adorar e declarar para o mundo que a nossa vida, ela está totalmente entregue. Há uma entrega total. Há um achatamento do nosso eu. Nós nos humilhamos perante a tua grandeza e declaramos que só o Senhor é Deus. Só o Senhor Jesus é Deus. Meu Pai, recebe a nossa adoração nessa noite. Recebe, meu Pai. Nós queremos te servir nessa noite. Nós queremos te servir com a nossa adoração. Nós queremos te servir nessa noite com o nosso temor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós queremos te temer nessa noite, nesse lugar santo. Nós queremos guardar a nossa boca, nós queremos guardar o nosso coração, nós queremos caminhar pouco dentro da sua casa. Cada passo dessa pessoa aqui dentro, meu Pai, que seja com muito temor, que os nossos filhos possam ver em nós o nosso temor por Ti, pela Tua presença, que os nossos filhos possam ver temor em nós, ao falarmos aqui dentro, que as pessoas possam olhar para nós, ó Deus, e ver diferença, porque a Tua palavra diz que haverá diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Meu Pai, que haja essa diferença em nós, que essa pessoa, meu Pai, que veio da sua casa hoje, talvez para ouvir uma palavra, que ela saia daqui animada, que ela saia daqui com júbilo nos lábios, que ela saia daqui engrandecendo o Teu nome, que ela saia daqui, meu Pai, agradecendo pela Tua palavra, pelo ânimo, pela razão que há em nós, que é buscar a Tua existência, que é fazer a Tua vontade, que é andar em temor e tremor, ó Pai. Muitos hoje têm se afastado, muitos hoje têm deixado de lado a Tua casa, muitos não pegam nem na palavra para ler pelo menos um verso da Tua palavra, muitos não tiram nenhum tempo contigo, nem 1 minuto, nem 5, nem 10 contigo diários, têm deixado de lado, e sua vida espiritual tem esfriado. Muitos têm apostatado da fé, muitos já caíram, muitos nem sabem mais, mas o seu nome já foi riscado do livro da vida, e o que sobrou é só uma carcaça, meu Pai. O que sobrou é só um corpo que anda vagando por esse mundo sem direção, esperando o momento da sua morte. E para onde irá a sua alma? Para onde irá a nossa alma? Meu Pai, hoje é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele, para a Tua honra e glória, em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 6. Abra sua Bíblia em Hebreus 6.
Deixa eu falar algo para vocês. Nós vamos trabalhar hoje algo específico que o Senhor nos deu. E Ele vem falando comigo e com a pastora Rita, o Espírito Santo. E a respeito dos fundamentos. Nós temos que trabalhar os fundamentos, meus irmãos. Obrigado, filha. Temos que trabalhar os fundamentos na igreja, fundamentos de unidade. Então, queridos, o Senhor falou muito forte comigo. Eu sexta-feira estava orando e eu falei: Senhor, mas o que eu vou falar de Hebreus? Hebreus é um dos livros mais complexos, gente, da Bíblia. Um dos livros complexos. E aí o Senhor falou para mim assim, Hebreus 6. Eu falei assim, nem sei o que está escrito lá, mas eu vou lá no Hebreus 6 então. E aí, ele trabalha justamente fundamentos. Olha só, vamos ler juntos até o versículo 20. Acompanha a leitura. O tema é assim: o Espírito Santo, o acesso ao Pai. O Espírito Santo, o acesso ao Pai. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismos e de imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem também é cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada. E perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio,
a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Pai, está aqui a tua palavra, ó Espírito Santo. Te pedimos revelação, te pedimos que ela penetre, meu Deus, a ponto de dividir a alma do espírito de cada um aqui nessa noite, meu Pai, trazendo, meu Deus, profundidade, trazendo, meu Deus, revelação da tua parte. Pai, também queremos repreender e rejeitar todo espírito, meu Pai, de encantamento na mente dessa pessoa, todo espírito que tenta colocar, meu Deus, essa mente vagueando por outros lugares. Que todos, meu Pai, se submetam ao teu Espírito Santo nessa noite, para que tua palavra seja explicada aqui com clareza e com profundidade, mas também com simplicidade nessa noite, meu Pai. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar, meu irmão, fique à vontade, você está na casa de Deus. Queridos, como eu falei para vocês, até o nariz hoje deu para sangrar. Tomara que não sangre no meio do culto aqui, da exposição da palavra. Nós temos pedido ao Senhor para que Ele nos mostre o que Ele quer para a igreja dele, o que Ele deseja para as pessoas, o que Ele quer trabalhar no nosso meio, mas pedimos assim com profundidade. E uma das coisas que nós vemos nesse texto são situações de um povo. Hebreus foi escrito para um povo cristão, um povo que se converteu ao cristianismo, mas eram judeus de Roma, eram hebreus, era um povo que estavam vivendo, que se converteram, era um povo que receberam o batismo com o Espírito Santo e com fogo, o batismo de Atos 1:8, de Atos capítulo 2, eles receberam esse batismo, eles ficaram cheios do Espírito Santo, mas chegou um tempo da sua caminhada, que eles começaram então a duvidar de algumas coisas, eles começaram a ter dúvidas com relação a algumas situações que eles estavam vivendo. E quando você vê o autor falando a respeito justamente disso, ele diz assim que, pondo de parte os princípios elementares da doutrina. Quais são esses princípios elementares da doutrina de Cristo? Eu quero que você deixe marcado aqui, e vamos só dar uma passadinha em 1 Coríntios capítulo 15, versículo do 1 até o 5, para você entender um pouquinho o que são esses fundamentos que o apóstolo que escreveu aos Hebreus está querendo dizer. Ele diz assim, 1 Coríntios 15, do 1 ao 5, diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, e se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, que é Pedro, e aos 12. Então ele está dizendo assim: olha gente, vocês têm que entender que existe um fundamento para a sua fé. O fundamento é você acreditar que Jesus veio a esse mundo e que Ele morreu por nós, foi sepultado, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém, gente? Então, Ele está falando justamente sobre isso, princípios elementares.
E aqui ele está se dirigindo a pessoas que tiveram um encontro com Deus, a pessoas que já tinham profundidade na palavra, só que, porém, eles começaram a querer voltar a fazer coisas antigas. Eles começaram a querer voltar a praticar toda aquela liturgia dos judeus. Eles quiseram voltar a sacrificar animais, queridos. Porque vocês sabem que naquela época, então, existia um sacerdote, que era o sumo sacerdote, e existiam os sacerdotes também na casa de Deus. Os sacerdotes, eles estavam ali para receber a oferta diária das pessoas, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que era um animalzinho. Então, naquela época, no Antigo Testamento, o sacerdote, então, ele colocava a mão na pessoa, e ele colocava a outra mão, que ele fala ali de imposição de mãos. Quando ele está falando de imposição de mãos, ele não está dizendo essa imposição de mãos hoje aqui. Ele está falando da imposição de mãos com relação ao Antigo Testamento, aqueles ritos religiosos que os judeus estavam acostumados a fazer. E eles então, ao invés de se jogarem para Jesus, de entenderem que agora o princípio fundamental é você chegar diante de Deus e confessar os seus erros e pecados diários e buscar arrependimento de Deus. Não, agora eles estavam voltando. Eles estavam então fazendo aquilo, querendo que o sacerdote colocasse a mão sobre ele e a mão sobre o animalzinho, e todos os pecados daquela pessoa, toda a culpa que carregava a alma daquela pessoa pelos erros e falhas, ele então era transferido para aquela pessoa, para aquele animalzinho. E quando o animalzinho era degolado, quando o sacerdote degolava o animal e vertia o sangue, ele era um princípio para cobertura e expiação do pecado. Expiação no grego quer dizer cobertura do pecado. Era pago toda a conta daquela pessoa. Então eles estavam o quê? Querendo voltar a isso novamente. E o Senhor fala para ele: não faça mais isso. E ele diz assim: vocês estão querendo o ensino, verso 2, o ensino do batismo, dos batismos. Ali não era batizar as pessoas nas águas, era o ritual de purificação que os judeus faziam para se libertar. Queridos, o que tem isso a ver comigo e com você hoje aqui? O que tem a ver isso? Eu falei: Deus, o que tem a ver esses negócios com essa igreja, meu Pai? Batismo de purificação, ritos de coisas lá antigas. Sabe o que tem a ver? São coisas que muitas vezes nós começamos a criar dentro do reino de Deus. Nós começamos a criar coisas e colocando coisas no caminho, e nós temos invalidado o sacrifício de Jesus. Existem hoje cristãos, meus irmãos, que andam em festas juninas, festas pagãs. Existem hoje igrejas que estão fazendo festa aí, só com outro nome, festa de inverno, e enchem a igreja de balãozinho e o povo anda com o dente pintado que nem um caipira, e nada a ver, aquilo é festa pagã, gente. E se teu filho na escola você libera ele, você está errado com relação a isso, porque isso é doutrina de demônios. Halloween, outra maldição que tem vindo dos Estados Unidos para o Brasil, porque tudo que não presta lá, eles mandam para cá, e o povo come com farinha. Então, nós temos que voltar onde? Para o fundamento de Deus, fundamentar a nossa fé. Só existe um caminho que te leva a Deus e que te traz perdão de pecados, e é o sangue do Senhor Jesus derramado naquela cruz por mim e por você. Então, ele começa a falar sobre isso aqui, sobre essas coisas. E aí eu disse: Senhor, mas e aí? Aí ele diz assim: então vamos aprofundar mais. Vamos aprofundar mais. Esse povo de Israel, que é o povo hebreu, eles começaram então a se aprofundar com Deus. Eles começaram a se jogar nas águas do Espírito Santo. Eles começaram então a ter intimidade a tal ponto que essa intimidade fazia com que, quando eles
eles impunham as mãos sobre as pessoas eram curadas. Quando eles oravam pelas pessoas perturbadas, pessoas endemoninhadas, que o diabo ele faz um ninho, endemoniadas, não tem é um ninho que ele faz na pessoa. Quando eles colocavam a mão nas pessoas, as pessoas eram libertas. Eles impunham as mãos nas pessoas, as pessoas falavam em línguas estranhas, em novas línguas, em variedade de línguas. Então ele disse assim, que tudo isso que ia acontecendo na vida daquelas pessoas, mas por um momento eles começaram a deixar tudo isso, a deixar o sobrenatural de Deus, a não acreditar no poder de Deus que estava sobre eles. Eles quiseram voltar a praticar os ritos antigos. Esse é um perigo que eu e você corremos, o perigo de não usar mais a fé, de não crer mais nos milagres, de não acreditar mais no poder de Deus. Quando eu começo a me tornar uma pessoa um pouquinho mais madura na fé, eu tenho que tomar muito cuidado, porque pode acontecer o que ele está falando aqui, justamente para aqueles judeus, mas isso também pode se encaixar a mim e a você. Ele diz assim, é impossível que, pois que aqueles, versículo 4, que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Gente, essa palavra não é para você condenar o irmão que caiu e dizer assim, para aquele não tem mais solução. Não, essa palavra é para que eu e para que você, que a gente cuide da nossa fé. Irmão, cuide. Paulo diz assim, cada um cuide para que não caia. Cuide da sua fé. Ande em santidade. Você hoje tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é para te dar revelação, para você não cair nas ciladas. Sempre demonstre de quem você é filho. Demonstre. Às vezes tem pessoas que vão chegar para você e vão querer te dar uma cantada. Você que é bonitão aí, ou bonitona, sabe? Já diga quem é o seu dono. Eu sou de Jesus. Eu já entreguei minha vida para Jesus. E você entregou a sua ou não? Sabe que se a pessoa estiver mal intencionada, ela vai vazar. Você tem que colocar. E não fique dando lado para o inimigo vir te cercar com malícias, te derrubar. Muitos homens de Deus caíram porque se acharam tal. Se acharam que eram bonitão. Se acharam que eram estiloso. Tipo o teu pastor assim, não é? Olha lá, mas eu tenho uma esposa. Só que o seguinte, gente, sempre a gente coloca a nossa fé. A pessoa sempre vai saber a quem eu sirvo. E se ela vem mal intencionada, ela tem que vazar. Então, ele diz assim, aqueles que caíram sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando o Senhor Jesus e expondo ao vitupério, ou à ignomínia, é a mesma palavra, que quer dizer, está expondo Jesus à vergonha, está tentando envergonhar Jesus, porque queridos, quando Jesus estava na cruz, Ele é o sumo sacerdote, Ele entrou naquela cruz, Ele abriu os braços e Ele chupou para Ele todos os nossos pecados, e hoje não há mais culpa, não há mais condenação para você, porque você está justificado diante de Deus. Você é justo diante de Deus, meu irmão. Você é justo. Agora, quando a pessoa fica brincando, sabe? Uma das coisas que nós temos notado nesses últimos tempos são pessoas que um dia sentaram nesse banco, valorizavam o domingo, valorizavam a comida que iriam comer aqui nesse domingo, porque, queridos, hoje começamos o culto dizendo assim que o Espírito Santo falou conosco, abra a sua boca que eu encherei. Sabe o que é isso? Abra a sua boca, porque hoje você vai comer uma comida, e a comida que eu vou te dar é a comida que vem do céu para você, para te alimentar.
Mas hoje não, as pessoas estão apostatando da fé, sabe o que é isso? Estão largando as coisas de Deus por ninharias, por besteiras, por um programa de televisão, por um lixo de sentar na frente de uma televisão e de comer um monte de besteira. Coisas que afetam a sua alma, sabe por quê? Porque a janela da sua alma são os seus olhos. E tudo que você vê, que você enxerga, você se alimenta daquilo. Pessoas endemoniadas que estão fazendo programas e você aceita aquilo como se fosse uma comida para você. Ele fala assim, ele diz assim, porque aí, o que nós vemos aqui é que são pessoas que eram profundas em Deus, que tinham intimidade com Deus e que abandonaram a sua fé. Largaram a sua fé. Hoje o que sobra é um corpo andando por aí, um walk dead. A pessoa está lá andando, é um morto vivo, mas não tem mais nada dentro dela. Não existe espírito, não existe fé. Algo poderoso que o Senhor fala aqui, versículo 7 diz assim: porque a terra que absorve a chuva e que frequentemente cai sobre ela, produz erva útil para aqueles que, por quem é também cultivada, recebem a bênção da parte de Deus. Uma das coisas tremendas que nós temos que estar envolvido com as coisas de Deus, meu irmão. Se envolva com as coisas de Deus, se envolva no trabalho de Deus, se envolva em ganhar almas, se envolva numa célula. A célula, sabe o que é? É o caminho mais fácil para você ganhar o coração do teu vizinho, do teu amigo de trabalho. Se tem algo precioso que nós vimos a semana passada, que eles se reuniam de casa em casa, e o Senhor é que dava o crescimento. Sabe, quando você entende isso, ele diz assim então, que ele derrama uma chuva. A chuva, ela é um símbolo do Espírito Santo que rega você. Você vai estar tão cheio da presença de Deus, que as pessoas vão querer estar ao teu lado, as pessoas vão querer ouvir a tua voz, as pessoas vão querer teu abraço, as pessoas vão querer sentir o teu cheiro. Sabe por quê? Porque você é uma árvore frutífera no reino de Deus. Você é uma árvore frutífera no reino de Deus. E ele diz assim no verso 9: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servir aos santos. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está dizendo assim: olha, quando você honra o seu líder espiritual, quando você honra o seu líder da célula, quando você honra o seu discipulador, quando você honra essas pessoas, então você está servindo aos santos, e isso é digno diante de mim. Você está sendo coroado com uma coroa da justiça, sabia? Deus te coroa com a coroa da justiça. Os santos são coroados com a coroa da justiça quando eles servem aos homens de Deus. Não faça o teu pastor, o teu líder gemer. Hebreus capítulo 13 fala sobre isso. Não, nunca faça isso, querido. Não faça o teu líder gemer. Sabe, não fique dando mordidas no seu líder. Mordida da ovelha dói. Porque se você me morder ou morder o teu líder, um dia você será líder, meu irmão. E o serrote, ele corta de lá para cá e daqui para lá. E um dia você vai ser mordido também. Nunca faça isso. Aí ele diz assim, no versículo 11, diz assim: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência
para a plena certeza da esperança. Continue. Ele diz assim: não desanime, porque muitos estão deixando os princípios rudimentares, estão deixando os fundamentos para voltar aos rudimentos. Tem pessoas deixando as coisas, sabe, queridos, entenda uma coisa: tudo que você passar para o seu filho, tudo que você passar para a sua esposa, sabe, esse respeito que você tem que ter pela sua esposa. A sua esposa tem que te respeitar. Talvez a tua esposa não tenha vontade nem de cozinhar mais para você, porque muitas vezes chega lá, é um carrasco aquele abençoado. Ele não dá um abraço, ele só quer a comida na hora, ele quer o chinelo na hora, ele só exige. Uma das coisas que as pessoas têm perdido é a noção de respeito dentro da sua casa. Não existe mais abraço, não existe mais um cheiro, não existe mais um aconchego, não existe mais nada disso. As coisas foram se perdendo. Então isso são fundamentos. Esses dias, sábado, passei no mercado comprar os pães aqui para os homens que estavam trabalhando na obra do Senhor. Eu até arranquei quase um pedaço da mão. E eu cheguei no mercado e uma moça me atendeu. E ela não me conheceu porque eu estava disfarçado. Não porque eu queria, mas eu estava de peão de obra. Boné, botina de peão de obra e tal. E eu passei no caixa. E a moça, ela não me deu bom dia. Ela não falou nada. E quando eu pedi o ticket, ela pegou e fez assim. E ela falou com a outra pessoa e não me deu bola. Quase que eu voltei lá e falei assim: eu sou o seu pastor e você não me cumprimentou, nem me disse bom dia com um sorriso nos lábios. Sabe, o apóstolo, ele diz assim que a igreja, no capítulo 13, ele diz assim que a igreja é para fora dos portões, ela não é para dentro dos portões. Você é igreja, meu irmão. Se você é mal educado na sua casa, você é mal educado lá fora. Não adianta aqui dentro você dizer aleluia e paz do Senhor, pastor, e eu te amo, pastor, e me abraçar, se lá fora você é grosseiro, se lá fora você não diz bom dia com um sorriso nos lábios. Porque Jesus te chamou para você fazer a diferença. Ele disse assim: haverá diferença entre o que me serve e o que não me serve. Então, eu quero te dizer que ainda dá tempo de voltar. Porque talvez um dia ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Ele vai dizer assim: eu não te conheço. Aí, mas eu fiz a tua obra. Eu era líder de célula, eu ganhei almas, eu servi lá no encontro com Deus. E uma das coisas, sabe, gente, que a gente nota, o encontro com Deus, ele mexe com essa igreja. Mas eu tenho tido tanto temor desses encontros, sabe por quê? Porque quando você está no encontro, você está tão cheio do Espírito Santo, que você abraça e beija os barbudos lá. Aqueles homens tudo barbudo, se abraça e beija. Quando você volta, e as mulheres também, é aquele amor e tal. Mas quando você volta, você chega aqui e cai na sua rotina. E você acaba esquecendo da tua profundidade com o Espírito Santo. Que é aquilo que te gera amor dentro de você. A intimidade tua com o Espírito Santo vai te gerar amor. Você vai começar a amar pessoas de graça, pessoas que você não conhece. Você vai começar a abraçar pessoas, beijar homem, homem beija homem, mulher beija mulher. E quando a pessoa volta, ela cai na rotina e ela não busca mais o Espírito Santo, sabe por quê? Porque talvez nós buscamos por você, e quando você chegou lá, a lenha já estava lá, o fogo já estava preparado, você só caiu de paraquedas naquele lugar.
E aí você vê a intensidade do amor de Deus. E o teu desejo é você chorar toda hora. O teu desejo é você abraçar os irmãos. O teu desejo é você adorar a Deus o dia inteiro. O teu desejo é você não sair daquele lugar. O teu desejo é você adorar o Senhor e louvar o seu nome. Mas quando a pessoa chega aqui, ela é encaixotada numa vida mesquinha e egoísta, que ela só pensa nela mesma. E muitas vezes a mulher diz assim: não me beije ninguém lá, não me abrace ninguém lá. Então bota-se um cabresto naquele ogro, e aí aquela pessoa. Isso é servir a Deus? Isso é profundidade no Espírito? Queridos, aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Você tem liberdade de abraçar os irmãos aqui. Que não seja o encontro com Deus, que não seja um evento, porque isso vai virar vento na sua vida. Vai virar só um vento aqui dentro. E tem pessoas fazendo o encontro como se fosse um rito. Virou um rito. Esse ritual aqui, rudimentos elementares. E a pessoa esqueceu-se de servir a Deus com intensidade, de buscar ao Senhor. Aí, ele diz mais, ele diz assim, no verso 12: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade, ou seja, você tem que ter um longo ânimo, não desanime tão fácil, busque a Deus com intensidade, herdam as promessas. No original, esse indolente quer dizer assim, pessoa vagarosa. Gostaria que você andasse um dia com a pastora Rita, se você ia se tornar vagaroso. Com certeza não. No sábado nós estávamos aqui puxando caliça, e chegou um amigo nosso, do outro ministério, que caminhou com a gente formou ele líder de casais e tal, e aí ele chegou ali e me apresentou um pastor. Daí eu estava com o cabo da cortadeira na mão. Aí ele falou assim: Maurício, quer provar o que mais? Aí eu falei assim: não, eu estou trabalhando na seara do Senhor, eu não tenho que provar para ninguém, mas aquilo que eu estou fazendo aqui eu faço com alegria para o meu Pai. Aí eu sei que não era a intenção dele de me questionar o meu trabalho ali, porque ele quis dizer assim: você não precisa provar nada para ninguém. Eu sei que eu não preciso, mas eu estava ali fazendo e dando um exemplo aos irmãos da igreja. E aí chegou então, aí eles quiseram conversar um pouco comigo. A pastora chegou ali assim: tem alguém aí que, vamos fazer o seguinte, eu preciso de vocês aqui, vamos lá ajudar a carregar umas divisórias lá. Já botou o pastor e o meu amigo lá para trabalhar aqui. Já colocou o povo trabalhar, não pode ver ninguém parado. Então, não seja vagaroso na sua fé, seja intenso na sua fé. Trabalhe, faça aquilo que Deus colocou na sua mão, com intensidade, com esperança, crendo que Deus, Ele conhece o teu labor, Ele conhece o teu trabalho. Ele diz assim, em Eclesiastes 11:1, ele diz assim: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Sabe o que é isso? É que você vai lançar o pão ali, você que é pescador, e ali, daqui uns dias, você vai pescar muito peixe, você vai pescar muita alma para Jesus. Jesus falou assim: Pedro, eu vou te ensinar você a ser pescador de homens a partir de agora. Você vai ser um pescador de homens aqui para o Senhor. Então lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Lance o teu pão. Não desanime nessa caminhada. Não desanime. Continue firme nesta pegada. Ele diz assim no verso 13: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo.
Ele chega e diz assim: eu abençoo você, Abraão. Você será Abraão. Hoje você é Abrão, mas você será Abraão. E você será por pai de multidões. Entenda uma coisa, queridos. Talvez as coisas ainda não tenham acontecido no teu tempo. O relógio de Deus é diferente do nosso relógio. Não queira apressar o relógio de Deus. O Senhor fará as coisas no tempo dele. E no tempo dele as oportunidades surgirão para você. E se a oportunidade surgiu hoje, agarre a oportunidade. Agarre a oportunidade. Mas também não fique chateado, porque talvez não aconteceu no teu tempo. Não se chateie com o que Deus ainda não fez na sua vida. Não se chateie se não aconteceu a promoção. Não se chateie se você ainda não é pai de multidões. Não se chateie, porque hoje aqui, eu ainda falei, semana passada, retrasada, eu profetizei aqui que vocês iriam, ovelhas que iriam dar muita cria. E aí eu cheguei lá naquele acampamento de casais e vi umas barraquinhas tão pequenininhas assim, que eu falei assim: eles vão virar um só dentro dessa barraquinha. E eles viraram um só. Pastor Nelson e pastor Atânia, eles viraram um só, que já tem umas 3, 4 grávidas aqui nessa igreja. Uma bênção. Já estão grávidas. Então, entenda uma coisa, querido. Não desanime. Você será pai de multidões. Porque, veja bem, Abraão esperou ali o filho da promessa, mas a mulher dele quis dar um jeitinho. Pega aqui a minha serva. Tem uma noite, faz um programinha com ela aí, Abraão. E o tonto foi lá e caiu nessa. E hoje existe uma nação, que são os árabes, que nasceram do Ismael, e há uma pedra no sapato de Israel até hoje, porque ele não soube esperar a promessa de Deus. Claro que depois ele acabou entendendo isso, e 25 anos depois, ele recebe a promessa, ele recebe a palavra de Deus, com 75 anos, e com 100 anos Deus cumpre essa promessa. Será que você esperaria 25 anos? Você não quer esperar um ano? Você não quer esperar 3 meses? Você não quer esperar nada? Nem tempo nenhum? O teu relógio não é igual ao relógio de Deus. Porque um dia são como 1000 anos para Deus. E 1000 anos para Deus é como um dia. Amém, gente? Entende isso? Então ele começa aqui a falar: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, pois, de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs como juramento. Ele diz assim: você sabia que Deus é imutável? Se Ele declarou na palavra dele, não adianta você querer mudar o que está escrito, meu irmão. O que está escrito, está escrito. Se a gente começar a mudar coisas aqui, nós nos tornamos hereges. E na época da Inquisição, da Igreja Romana, eles declaravam as pessoas hereges e queimavam as pessoas vivas. O que foi uma abominação diante de Deus, porque eles não tinham autoridade para fazer isso. Não tinham. A Igreja Romana paga um preço altíssimo por isso até hoje. Porque eles quiseram se aliar ao Estado. Eles comiam do Estado. Eles estavam na folha de pagamento do Estado. E ele diz assim mais, ele diz assim, para 18, para que mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, porque Deus, Ele não mente, gente. Deus não é filho do homem para que minta.
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo dito isso, Ele fará. Se Deus disse que vai fazer na sua vida, Ele vai fazer, meu irmão. Não fique duvidando, porque dúvida é pecado. Cada vez que você duvida, você fere o coração de Deus. Nós ferimos o coração de Deus quando nós duvidamos da sua palavra, das suas promessas, daquilo que Ele já disse que iria fazer na nossa vida. E eu fico buscando, muitas vezes, colocando coisas na frente de Deus. Nós temos que voltar então para o fundamento de Deus. Fundamento, o que é? Acreditar que Jesus morreu por nós. Ele entrou no nosso lugar. Ele foi o sacrifício perfeito por nós. Ele se sacrificou pela gente. Então nós temos que aprender a lidar hoje com as frustrações da vida. Aprenda a lidar com as frustrações, meu irmão. Aprenda que isso vai fazer você crescer. Porque aquilo que você acha que tem que ser naquele momento, Deus vai dizer assim: não, é no momento certo, porque eu não minto, eu não mudo. Não queira me mudar. Você não pode mudar Deus. Não pode. Você pode, com certeza, através da sua oração, alterar algumas coisas, porque a gente viu na palavra Moisés mudando algumas situações, que Deus falou assim: eu vou matar esse povo, eu vou acabar com eles. E aí Deus vai lá e não muda. Por quê? Porque Moisés chega a Deus: olha, esse aí é teu povo. E Deus diz assim: não, esse é teu povo, é tua responsabilidade. E aí ele diz assim: Senhor, então, se for para matar esse teu povo, então risca o meu nome do livro da vida. E o Senhor então diz assim: então tá bom, não vou matar ele não. Pode caminhar com ele mais um tempo. Pode caminhar com ele mais um tempo. Tinha outras coisas na cabeça, mas não posso sair daqui. Vamos para cá. Então, ele diz assim: forte alento tenhamos, verso 18, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Sabe, gente, aquela época lá existiam cidades de refúgio. Cidades de refúgio eram cidades onde os assassinos eram colocados. As pessoas eram colocadas lá naquela cidade pelo sacerdote. O sacerdote, ele trabalhava ali como um juiz nas causas. Era algo muito esquematizado pelas leis de Moisés. Levítico, se você ler, isso está escrito lá. Então, aquela pessoa, ela era colocada ali naquele lugar para ser livre da morte. Por quê? Porque aquela época era olho por olho, dente por dente. Matou, tinha que morrer. Só que muitas vezes a morte daquela pessoa foi ocasionada sem intenção. Então aquela pessoa que matou, ela tinha que ser guardada. E então eles colocavam naquela cidade de refúgio, até que aquela pessoa, que era o pai, ou mãe, ou marido, até que aquela pessoa morresse. Quando aquela pessoa morria, essa pessoa se achegava novamente ao arraial dos santos. Tudo isso aqui, o que tem a ver com a gente? Tem a ver o seguinte, olha só, vai ficar mais claro agora. Diz assim: a qual, verso 19, temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Aqui o apóstolo está dizendo que agora a tua segurança não é uma cidade de refúgio, não é um lugar que você acha que você está guardado. Não, a tua segurança, ele diz assim, sabe o que é a segurança? É a âncora. A tua segurança é o barco de Jesus. Pula para dentro desse barco, pula para dentro do barco de Jesus, porque esse barco não vai afundar, porque esse barco está ancorado na palavra de Deus, porque pode vir vento e tempestade, esse barco está ancorado, ele não vai afundar, porque o Senhor Jesus está dentro desse barco. Não saia desse barco, meu irmão, não saia de lá. Não queira se refugiar para outros lugares, ele está dizendo. Fique no barco,
pode vir tempestades, você está ancorado ali naquele lugar com Jesus. O barco não afunda quando Jesus está dentro. Por quê? Porque Jesus, Ele está lá dentro. Ele está lá dentro, Ele pode estar dormindo, sabe por quê? Porque Jesus, na hora da tempestade, Ele dorme. Porque na madrugada Ele ora. E se na madrugada Ele ora, na tempestade Ele dorme. Na tempestade você tem que descansar. Não se apavore, é isso que Ele está dizendo. Porque Jesus está dentro desse barco. Ele pode estar dormindo, mas Ele está lá dentro. E Ele é o Criador de todas as coisas. Foi Ele que realizou todas as coisas. Ele conhece tudo. Ele conhece todas as coisas. E aí, para a gente encerrar aqui, versículo 20, onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Sabe, uma das coisas que nós falamos é que naquela época, antigamente, existia o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele estava nesse lugar aqui. Chamava-se o lugar santíssimo, ou o santo dos santos. E aqui existia um véu. O sacerdote entrava aqui uma vez por ano. Ele entrava aqui uma vez por ano. O sumo sacerdote entrava nesse lugar uma vez por ano. Ele tinha que fazer o sacrifício por ele. Ele pegava um animal, um bezerro, e ele então fazia o sacrifício por ele. Depois ele pegava 2 bodes. E ele então transferia a culpa de todo o povo daquela nação. Durante todo aquele ano ele transferia com a mão sobre a cabeça do bode. E ele degolava o bode. E ele então derramava o sangue. Ele derramava e espargia sobre a arca da aliança que está ali. Aquilo é uma réplica. E aí tinha um outro bode que chamava-se o bode expiatório. Aí você já ouviu isso aí. Ah, o bode expiatório. Estão fazendo fulano de bode expiatório. Sabe o que é o bode expiatório? Ele colocava então a mão sobre aquele animal e ele transferia então toda aquela carga negativa, todos os pecados. E ele então enviava aquele bode para o deserto. E aquele bode expiatório ia para o deserto. Para quê? Para que todo o pecado do povo saísse para fora do arraial. Jesus então vem a esse mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos traz a paz. É Ele. Ele tira toda a tua culpa. Ele arranca todas as tuas dores da alma. Aquilo que te feriram quando você era criança. Aquilo que te feriram, que te maltrataram quando você era jovem. Aquela pessoa que te abusou, aquela pessoa que te usou, aquele carrasco que usou e abusou do seu corpo, ele pega todo esse lixo da sua alma e ele chupa para ele assume dentro dele, na cruz do Calvário, ele está ali como o cordeiro mudo que vai para o matadouro, e ele assume o seu lugar, ele é transferida toda a tua culpa, todo o teu pecado, todo o lixo que andou dentro de você, ele assume dentro dele, e quando ele verte o sangue dele, então ele representa esse sacrifício que era feito no Antigo Testamento, e a Bíblia diz então que o véu se rasga de alto a baixo. Sabe o que é isso? O véu se rasgar de alto a baixo? É porque o próprio Deus então viu que Jesus entrou, tomou a culpa do povo, tomou as dores do povo, então ele rasga de cima a baixo, ele não rasga de baixo para cima, porque quem rasgou aquele véu, dando acesso ao Pai, hoje você tem acesso ao Pai, hoje você não precisa esperar uma vez por ano para pedir perdão dos teus pecados, hoje você não precisa, é um momento para você adorar. Nós fizemos a
adoração aqui com louvor que é de CD. Você pode adorar o Senhor sem música, sem som, sem nada disso. Sabe por quê? Porque o véu se rasgou. Você tem livre acesso ao Pai. Deus, Ele te dá acesso ao Pai. Jesus te deu acesso ao Pai. E hoje o Espírito Santo está aqui te dando acesso ao Pai. Ele foi o precursor por nós. Ele entrou na nossa frente. Ele entrou na nossa frente, então o véu se rasgou. E ele diz aqui, ele diz assim: onde Jesus como precursor entrou por nós, tendo se tornado o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que tem a ver esse cara aqui? Eu falei, Deus, mas o que tem a ver esse homem aí, Melquisedeque? A Bíblia diz que Abraão deu dízimos a Melquisedeque. Existem pessoas que dizem assim, eu não dou dízimo, porque dízimo é da lei. Então, eu quero que a pessoa me explique. Porque se Abraão deu dízimo a Melquisedeque, a Bíblia diz que ele não tinha genealogia, ou seja, ele não apareciam ancestrais, não apareciam pessoas antes dele. A Bíblia diz, ele é uma figura de Jesus, ele é um tipo de Cristo, e Abraão vai lá e oferece dízimos a ele. A Bíblia diz também que ele é rei de Salém, e rei de Salém é o rei de Jerusalém, e o rei de Jerusalém é o Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo nosso Salvador. É Ele, é Ele, é Ele que aparece aqui. Então, Jesus Cristo, Ele é segundo essa ordem, Ele não é segundo a ordem de Moisés, dos homens. Jesus não poderia ser segundo a ordem dos homens, porque Jesus, Ele estava com Deus. Ele estava em Deus antes de nós estarmos aqui, antes de ser formada esta terra, Ele já estava em Deus, Ele estava com Deus, Ele participou, é o verbo que se fez carne, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Amém, gente? Ele é o Jesus, o precursor, e Ele está aqui nessa noite. Eu te convido a ficar em pé. Jesus, eu quero ser igual a Ti. Eu quero amar o que Tu amas. Quero estar onde Tu estás. E um coração igual ao